sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos falar hoje dos fundos macros Claritas Institucional, Claritas Head, Claritas Inflação Institucional, Claritas Advisory e Claritas Total Return no mês de janeiro, sua rentabilidade, bem como a nossa carteira e o nosso cenário para os próximos meses à frente. Bom, pessoal, o cenário de mês de janeiro foi um mês bastante positivo para ativos de risco globalmente falando. A gente teve um cenário onde as bolsas de valores valorizaram bastante fortemente no mundo, principalmente os Nasdaq, que teve uma valorização de mais 10%, a bolsa americana, o S&P, teve uma valorização de mais 6%, a gente teve uma desvalorização do dólar americano e a gente teve uma queda forte nas curvas de juros internacionais, principalmente em função de um otimismo com um final de ciclo de taxa de juros por parte dos bancos centrais, notadamente o Banco Central canadense e o Banco Central do Reino Unido, que mostraram já a sua intenção em parar o ciclo de alta de taxa de juros, bem como alguns bancos centrais, como o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano, sinalizando o final do ciclo, ainda não o final do ciclo, mas muito próximo desse pico. Isso acabou somado a um ambiente de mercado de trabalho ainda bastante forte, a taxa de desemprego ainda bastante agressivas. Nós tivemos aí um afastamento ainda maior daquele nosso cenário base de uma recessão técnica a ocorrer ao longo do segundo semestre desse ano, né, nas economias desenvolvidas, notadamente a economia americana. Assim, o cenário de soft landing, ou seja, esse cenário onde a inflação está um pouco melhor, principalmente na parte de bens e salários nos Estados Unidos, e o preço das commodities, notadamente o petróleo, bastante bem comportado, esse cenário de um pouso suave da economia americana e não de um hard landing, ou seja, não de uma queda abrupta da atividade, fez com que os ativos de risco, as bolsas, se valorizassem sobremaneira e tivesse um influxo ainda muito grande no mês de janeiro. Nosso cenário base ainda não mudou, enseja muita cautela nesse nosso cenário, a gente continua com uma visão bastante reticente em acreditar que esse valuation apresentado nas bolsas americanas se mantenha por muito tempo. Percebemos aí guidances de empresas mostrando uma certa dificuldade no repasse de preços, layoffs, ou seja, demissões aí de grandes corporações ao longo do mês de janeiro. Então a gente continua acreditando que esse cenário de crescimento à frente deve ser ainda por conta de uma taxa de juros ainda mais prolongada por mais tempo nesse patamar mais alto. A gente acredita que esse cenário deve ser bastante desafiador para a Bolsa Americana. A gente ainda acredita numa volta a uma queda da Bolsa Americana e das principais bolsas globais ao longo desse ano, ainda nos próximos trimestres. Mas, sem dúvida nenhuma, esse cenário inicial do ano foi bastante positivo para essa alocação de risco, principalmente por conta desse cenário aí mais suave, né? E tudo isso somado ao ambiente que a gente já acreditava que era um ambiente de mais propensão a risco sendo tomado por países emergentes em virtude de uma reabertura mais proeminente da economia chinesa, incentivos ao crescimento por parte do PBOC, do Banco Central Chinês, do governo chinês, que fomentaram ainda a alta nos preços das commodities, principalmente as metálicas, né, que são bastante favoráveis aí para o Brasil. Então, esses impulsos favoráveis, somado a esse ambiente externo de soft landing, fez com que as bolsas dos ativos de risco global fossem bastante procurados e tivesse uma performance bastante interessante no mês de janeiro. Já aqui no Brasil, infelizmente, a gente acabou não vendo isso em todos os ativos. A gente teve sim um influxo bastante grande de clientes estrangeiros, principalmente no tocante ao câmbio. A gente teve uma valorização do real por conta desse fluxo de alocação em commodities globalmente falando, e o real se valorizou ao longo do mês de janeiro. E também tivemos uma valorização da Bolsa, um mês bastante conturbado, tanto na Bolsa quanto no real brasileiro e nos juros, por conta do novo governo aí do presidente Lula tomando posse. A gente teve, apesar de todos os ruídos fiscais e ruídos políticos que a gente viu ao longo do mês de janeiro, a gente teve aí um fluxo de estrangeiros para a Bolsa e para a moeda brasileira bastante forte, que fez com que esses dois ativos tivessem
uma valorização, tanto a valorização do real quanto uma valorização da Bolsa bastante interessante. A Bolsa subiu quase 3% no mês, um pouco mais do que 3%, principalmente por conta dos setores ligados a esse mercado internacional. Já no tocante dos juros, os ruídos que a gente tem visto em virtude de a falta de um consenso em torno de uma âncora fiscal, lembrando que esta é uma pedra angular para o nosso cenário base, um ambiente fiscal responsável, né, que para a gente é importantíssimo para a ancoragem das expectativas de inflação e a consolidação de uma tendência cadente ou, no mínimo, estável da relação dívida-PIB brasileira. Isso não foi atingido ao longo do mês de janeiro. A gente teve aí anúncios e tentativas de ideias bastante difusas ainda em relação a como condução da responsabilidade fiscal no Brasil, qual âncora fiscal será utilizada pelo ministro Haddad e seus secretariados, mas essa falta de uma percepção de melhora no ambiente fiscal com um reforço dessas ideias de expansão dos gastos sem uma contrapartida do lado das despesas, de corte de gastos para financiar esses gastos que seriam aumento de receitas ou corte de outras despesas para financiar esses gastos sociais que têm sido vistos. Tudo isso segue gerando dúvidas e aumentando o prêmio de risco da curva de juros brasileira. E os discursos que têm sido feitos, principalmente do presidente Lula, no sentido de aumentar ainda mais gastos, e agora, ou seja, a âncora fiscal, a gente está ainda no aguardo de como será daqui para frente. Mas os ataques em relação a uma âncora monetária, que é o Banco Central independente, o combate à inflação, e agora com esse estímulo à volta do modelo do BNDES financiar obras no exterior, e o BNDES e alguns bancos públicos, como tem sido ventilado, voltarem a incentivar a expansão da oferta de crédito, concorrendo com bancos privados, um modelo que já vimos no passado aí, que não deu muito certo, isso nos preocupa bastante. Isso acabou fazendo com que as inflações implícitas de médio prazo subissem sobremaneira, que as curvas de juros que precificavam corte ao longo do ano de 2023 e 2024 voltassem a marcar zero de corte, ou seja, foram anulados os cortes de juros nesse momento, anulando o bom momento de inflação que nós temos, e o momento de inflação é um momento de mais tranquilidade. A gente teve um cenário cadente de inflação corrente, apesar de pontualmente a gente ter alguns ajustes aí de combustíveis, mas a gente teve um cenário de abertura de qualidade do número de inflação bastante positivo. Infelizmente, o Brasil não pôde surfar esta onda positiva, tanto da valorização do real, que é um importante vetor aí do cenário perspectiva de inflação, por conta desse ruído que tem sido gerado por parte, principalmente hoje, do presidente Lula, no tocante à condução do Banco Central e a independência do Banco Central. Esta é uma outra pedra angular para o nosso cenário de sustentabilidade da ancoragem de inflação no longo prazo, um ponto importantíssimo para sustentar a nossa relação dívida-PIB no médio e longo prazo. Então, esses ataques ao Banco Central, essa possibilidade de alternância agora do diretor de política monetária, o Bruno Serra, que sairá no mês de fevereiro, e sabemos da dificuldade do presidente Roberto Campos de colocar nomes do mercado, mais alinhados com o mercado, com a visão mais liberal, nessa posição tão importante do Banco Central, faz com que o prêmio de risco das curvas de juros brasileiras aumentem bastante e acabem pedindo muito mais prêmio para ter posições pré-fixadas. O nosso cenário base foi alterado em função disso. A gente ainda tem um PIB para esse ano, um PIB positivo ainda, na ordem de 0,6, mas o nosso cenário de corte de juros para este ano está cada vez mais postergado, se não adiado, para o ano de 2024. O Banco Central ele respondeu fortemente a essas críticas por parte do presidente Lula, e as curvas de juros no Brasil tiveram uma alta importante e, consequentemente, reativas a essa visão política que o governo tem tido bastante
contrária ao que foi falado durante a época de campanha, mas isso tem sido uma surpresa aí, de uma certa forma, na eloquência com que o presidente Lula tem sido nas suas visões mais populistas e atacando, inclusive, a própria independência do Banco Central. Isso faz com que o Banco Central fique mais conservador ainda, por conta dessa preocupação com o lado fiscal, acaba tirando espaço para corte de juros que a gente tem, mesmo que essa taxa de juros acaba ficando high for long, né? Acaba ficando alta por muito tempo aí para poder conseguir ancorar a expectativa de inflação para o ano 24. E o único motivo que faria o Banco Central voltar a cogitar uma força para o corte de juros, o mercado também, seria a pedra da responsabilidade fiscal ser algo crível o suficiente para a gente poder ter esse espaço no ambiente. Mas, infelizmente, essas posições aí de que nosso cenário básico era um cenário lá em novembro e dezembro de 400 bases de corte, por ver esse espaço de valorização do real, por ver esse cenário internacional que a gente está vendo de melhora das commodities, melhora do ambiente de negócios e melhora da inflação que está acontecendo, está sendo atropelado por esse ambiente mais conturbado do lado político. Então hoje a gente já vê um cenário de não corte de taxa de juros bem provável para o ano de 23 e, consequentemente, para o começo de 24 também, à luz do que temos hoje, perdendo essa janela de oportunidade de inflação mais fraca e de uma inflação relativamente controlada que poderia fazer uma economia tanto no serviço da dívida quanto tentar fomentar a economia, o crescimento da economia por uma queda de juros consciente. Bom, dito isso, pessoal, o nosso mês de janeiro aqui na Claritas não foi um mês positivo. Nós zeramos as nossas posições aplicadas em juros. A gente tinha uma posição ligeiramente aplicada em juros real e um pouco de posições em juros nominal. Fizemos algumas apostas aí de inclinações na curva que não deram certo no mês passado. Então a gente teve um prejuízo no book de juros nominal aí no mês passado em todos os fundos da Claritas. Tivemos uma posição mais ou menos neutra no book de juros real aqui no Brasil, mas o book de juros nominal foi um book que afetou o nosso resultado. No tocante aos juros offshore, nos fundos como um todo, a gente não tinha uma posição tomada, zeramos a nossa posição tomada nos juros offshore ao longo do mês passado, sendo retomada agora no mês de fevereiro a partir do Non-Farm Payroll na semana passada, mas a gente teve aí um ambiente onde a gente tem posições mais táticas tomadas nos juros offshore em países como Europa, em países como Estados Unidos. O único país que a gente continua com uma posição tomada, aí no caso do Claritas Red e do Claritas Total Return, que foi uma posição que a gente sofreu bastante no mês passado, é no Japão, as posições tomadas em juros no Japão, apostando no final do Yield Curve Control por parte do BOJ, por parte do Banco Central japonês. A gente teve um resultado bastante negativo no mês passado, mas isso é um trade que a gente vê para o ano. A gente vê um trade com uma alta convicção de que o Banco Central japonês será obrigado a abandonar o controle da sua curva de juros e, consequentemente, a gente terá uma alta importante nas curvas de juros japonês, algo que a gente teve um retorno bastante positivo nos meses de novembro e dezembro. Esse mês de janeiro a gente devolveu um pouco dessa performance e agora a gente acha que volta a ter uma performance satisfatória ao longo dos próximos meses. Mas o book de juros offshore foi bastante contribuidor negativo para a posição do book como um todo, então o book de juros nos fundos da Claritas nesse mês de janeiro foi o grande responsável pela performance negativa que a gente teve no mês. Tivemos as nossas posições em real, também tivemos posições mais defensivas no dólar tocante ao real aqui, com trades bastante táticos que contribuem negativamente, e o nosso book de moedas offshore foi um book positivo, a gente estava com apostas aí de dólar mais fraco como um todo, em países desenvolvidos e países emergentes, acabou sendo favorecido. Então a gente teve ganho no book offshore de moedas, nos nossos crosses, e um prejuízo no nosso book onshore de real. No tocante ao book de commodities, aí, a nossa posição comprada em petróleo e ouro no mês passado contribuíram negativamente. O book de petróleo, aí a gente teve um resultado bastante positivo em dezembro, a gente teve um resultado negativo agora no mês de novembro. Temos um cenário aí de petróleo mais pressionado ao longo do ano, mas a gente está girando taticamente essa posição comprada. Hoje a gente está com uma posição menor aí de petróleo, esperando um momentum melhor aí para esse ativo para os próximos meses. Acreditamos que esse descompasso entre oferta e demanda vai ficar mais proeminente ao longo dos próximos meses.
e o preço do barril de petróleo, do Brent e do WTI deve ser bastante favorecido. Já no tocante ao ouro, com essa abertura, com esse movimento de treasuries bastante agressivo no mês passado, a gente teve uma queda bastante importante no preço do ouro, e o fundo Claritas Hedge e o Claritas Total Return tiveram prejuízo nesse book de commodities aí, zerando a nossa posição. A gente acredita que o ouro ainda tende a ser uma proteção para essa posição de final de ciclo de juros americano, mas a gente acredita que ainda leva um tempo para essa posição de ouro voltar a performar. Então a gente está zerado em ouro, continuamos comprado marginalmente em petróleo como um todo. E no nosso book de bolsas, tivemos um prejuízo pequeno na posição de book local. A gente teve uma performance bastante satisfatória, a gente focou nosso book bastante mais para o neutro na bolsa local, mas uma carteira mais diversificada para commodities, mais comprado em commodities metálicas, que foi um fator positivo, e também setor de transportes aéreos e logística, que a gente acabou tendo um resultado bastante positivo, esses setores, e a gente teve um prejuízo aí no nosso book com o setor de financials, de bancos, e setor de utilidade pública doméstica, que a gente continua apostando aí, principalmente na Sabesp, é um caso que a gente acredita bastante aí para o ano, com a eleição do governador Tarcísio, sendo uma aposta bastante relevante no fundo para o ano de 2023. Então foi um book que teve um resultado no stock picking positivo, no direcional ligeiramente negativo. A gente tem uma posição vendida em bolsa americana e bolsa europeia contra a bolsa emergente, que teve um resultado bastante positivo, também contra a bolsa chinesa, que teve um resultado bastante positivo no mês passado, mas não foi positivo o suficiente para poder compensar aí o resultado negativo da nossa carteira doméstica de bolsa, que teve um resultado mais negativo. O fundo Claritas Total Return, lembrando que é um fundo tocado a 4 mãos, teve um resultado positivo aí no book de long and short, tanto fundamentalístico quanto o long and short quantitativo no mês passado, agregando 45 bips. Mas mesmo assim, os nossos fundos macro no mês passado tiveram retorno bastante abaixo do esperado, aí, com o fundo Claritas Hedge rodando 0 no mês passado, no seu fundo FIC, o fundo Claritas Institucional rodando 70% do CDI, rodando aí com retorno de 0,87 no fundo Master, 0,79 no seu fundo FIC. O Claritas Inflação rodou próximo do seu benchmark no mês passado, aí, rodando próximo do CDI e rodando 80% do seu benchmark no mês passado. O Claritas Advisor acabou rodando 50% do CDI, lembrando que é um fundo de previdência olhando o médio e longo prazo. A gente teve uma carteira bastante defensiva aí no mês passado, não aproveitamos, e a gente está com um cenário bastante desafiador para o resto do ano aqui no tocante de Brasil. E é um fundo que opera mais um cenário brasileiro, e a gente tem diversificado mais a carteira para o cenário offshore, com as treasuries americanas, com os crosses de moeda e com posições de bolsas americanas também. E o fundo Claritas Total Return teve um resultado aí no mês passado negativo, na ordem de 0,68% na sua cota do FIC. Apenas finalizando, a gente tem uma carteira aí mais defensiva, mais tática, com posições de arbitragem e posições de mais alta convicção no mercado offshore, no tocante a juros no Japão, a crosses de moedas e uma posição mais otimista em países emergentes e mais defensiva em países desenvolvidos. É isso, pessoal. Fico à disposição. Até a próxima.